é? Portanto, hoje não estás aqui como co-apresentador, está ali a Ana, que nós não temos intervenção neste livro, por isso ficamos aqui os dois neste papel de co-apresentador, mas tu realmente tocas várias coisas, não é verdade? Portanto, és o corresponsável pelo mal ou pelo bem que esta live venha a correr. Portanto, se isto correr mal, eu escapo-me, eu começo logo por fazer qualquer coisa deste género. Adeus! Já cá estou. Ok, calma. Ficarias tu sozinho, neste caso. Mas não, de certeza que vai correr bem. E também és coautor desta interessante obra. Bom, e vamos então agora convidar e falar primeiro do o terceiro coautor desta obra, o nosso querido amigo Arthur. O Arthur é uma pessoa que também já colaborou connosco, quer nas conversas espíritas ibero-americanas, quer também conversando nos nossos estudos da Revista Espírita. É esta pessoa que aqui está. Ele, de uma forma muito subtil, reparai, não podemos fazer comparações. Por exemplo, nós víamos, falando de idade, a um falámos de 1900 e não sei quantos. O Arthur, inteligentemente, pôs 49. Acabou. Este é que é o homem dos tempos modernos, este é que é o homem mais recente, mais... Estão a ver? Esta é uma atitude à maneira do nosso querido amigo Arthur, que é bacharel em relações internacionais. Estão a ver? É uma pessoa que diplomaticamente sabe dizer a mesma coisa, mas de outra forma, não é? Portanto, fugiu bem a esta questão da ratoeira da idade, dizendo-nos assim aquilo que ali está. Ele, em termos de trabalho, é professor de inglês também e traduz textos técnicos. Em termos de espiritismo, o seu trajeto é um trajeto também ligado à divulgação, portanto, palestrante, e ele vai colaborando, quando não de forma autónoma, ele vai colaborando em muitas redes sociais, como vos disse, já tem colaborado também connosco, divulgando exatamente a codificação espírita, de novo baseada na codificação fundamental de Kardec, que é o que importa. Ora, o nosso amigo Arthur, aqui o temos. Boa tarde, Arthur, como estás? Seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde aí a todos aqueles também que nos assistem na tarde de hoje, na noite de hoje. Uma satisfação, né, estarmos aqui no início dessa divulgação, dessa obra que nós julgamos tão importante, uma vez que o movimento espírita tem se defrontado sempre com novos desafios. E nós falaremos daqui a pouco, no nosso momento, sobre esses desafios e estamos nos defrontando com mais um. Infelizmente, né? Quer dizer, o caminho poderia ser muito menos tortuoso, mas as dificuldades vêm aparecendo e temos que ter a coragem e temos que ter a decisão de efetivamente lutar para a manutenção dos propósitos da doutrina espírita. Por isso que nós estamos aqui, junto com esses nossos amigos, nesse mesmo objetivo, que é o de esclarecimento. Muito obrigado, Arthur, por te juntares a nós. Nós também temos a consciência que se o Lucas hoje está com um problema orgânico, o Arthur está com um problema mais de ordem técnico. Parece que na área em que ele reside há alguns problemas com energia elétrica neste momento, mas se ele se eclipsar não há problemas. Nós temos aqui médiuns que estão aqui ocultos e que vão comunicá-lo e vão trazer a mensagem que ele nos tem sobre o livro. Não há problema, está tudo controlado aqui nesse sistema. Bom, mas antes de irmos a trabalho, e agora que já estamos todos embarcados aqui na nossa nau, isto a gente tem que começar da mesma maneira. Nós precisamos de proteção divina, nós precisamos de harmonizar o ambiente e claro, para isso nada melhor do que fazermos uma conversa com Deus e, claro, vou desafiar o Eric, porque ele é coautor, ele é co-apresentador nestes canais, ele é corresponsável. Não. Será o único responsável se isto correr mal. És tu, Eric, eu fujo. Mas pronto, serás corresponsável se isto correr bem, ok? E, portanto, vais começar por fazer, se não te importas, a nossa prece de início da nossa conversa. Eric, por favor. Excelente, então vamos à prece.
Deus, nosso Pai, envie para nos auxiliar sempre os bons espíritos, que os bons espíritos, espíritos superiores, estejam ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo. Que o nosso anjo da guarda, espírito protetor, que tem a missão de velar por nós nessa existência, possa estar sempre nos guiando. E que possamos aprender cada vez mais nessa doutrina consoladora, desse consolador prometido, o Espiritismo, que nos ensina a caridade tal qual Jesus nos ensinou, da benevolência, indulgência e perdão nas ofensas. E que possamos progredir cada vez mais em direção a Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Que possamos estar em paz essa noite. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Eric, por esta linda partilha, esta forma tão agradável de nos sintonizar, nos estabelecer o ambiente perfeito, para que agora, então, demos o pontapé de saída, e quem dá sempre o pontapé de saída são os prefaciadores num livro. Portanto, querido Marco, a bola é tua. Faz favor. Obrigado, João. Mais uma vez, meus cumprimentos a todos aqui da nossa sala virtual e aos amigos internautas que já estão participando. E eu quero dizer que o fato de ser convidado, para mim, para esta obra, para este livro, foi uma grande alegria, né? Então, eu também agradeço aqui ao Lucas, ao Eric, ao Arthur, e também eu vou mencionar aqui o nosso amigo Erivelto Carvalho, que não está presente neste momento, né? Ele não participou da obra em si neste momento, mas ele incentivou e, com certeza, talvez esteja numa próxima iniciativa, porque ele é uma pessoa envolvida também nesse projeto, né? Então, para mim, é uma grande alegria ter essa função. E é uma função muito confortável, né? Porque o prefaciador lê a obra, né? Tem a sua impressão, faz a sua análise, e tem a possibilidade de expressar aquilo que mais considerou interessante ou destacou no conteúdo, né? Então, para mim, foi uma grande surpresa e satisfação ao me deparar não só com a seriedade da proposta, mas da capacidade de expressão tanto do Lucas, quanto do Eric, quanto do Arthur, em expor pontos que aparentemente podem parecer já um tanto alguns, né? Mas nós já sabemos disso, não é nenhuma novidade, né? Enquanto que existem outros tópicos que, além de serem muito atuais, eles exigem uma reflexão e uma abordagem também bastante adequada. Então, para mim, foi uma grande satisfação, porque o tema do livro em si, quando nós falamos do espiritismo, seus inimigos, né, e desafios contemporâneos, nós vamos entender que estamos nos referindo a Kardec, porque Kardec traz essa proposta de situar o espiritismo num contexto onde ele tinha, sim, adversários, opositores, que tinham como função, ou pelo menos como objetivo, de minar o desenvolvimento e até a criticar o espiritismo como algo revolucionário, que foi dentro da sua linha argumentativa e de apresentação da própria realidade. Então, o espiritismo sempre esteve envolvido com críticos. Isso é um fato. Só que nós temos críticos sérios, críticos sinceros, que Kardec mesmo fazia questão de dialogar, de trazer uma reflexão sobre os argumentos que eram trazidos para fazer a contraposição e muitas vezes ajudar no esclarecimento.
ou até se colocar aberto, vamos aprender com isso, ou seja, o Espiritismo é uma doutrina dinâmica e aberta a qualquer tipo de reflexão sobre o objeto em si. Nós não fugimos de debates, nós não fugimos de qualquer tipo de confronto, desde que respeitoso, de maneira ética e pertinente ao objeto que se proponha a tratar. Então, Kardec já traz isso no seu contexto, ainda mais no século XIX, onde eclodiam também, paralelamente, uma série de novas ideias, novas propostas sociais, inclusive, que buscavam romper com as tradições, com aquilo que já estava cristalizado, consolidado, em termos de concepção, não só da vida espiritual, então, até então dominada pela igreja, né, em termos de exposição do que seria ou não verdade, mas também em diferentes campos, na filosofia, na ciência, o Espiritismo tem pontos de contato e se coloca, né, para reflexão nesse momento. E aí vem a proposta do livro, que me parece extremamente útil e pertinente, porque da mesma maneira que Kardec vivenciou essas experiências de críticos, e o que ele chamava, inclusive, de adversários, mas não o adversário pura e simplesmente que queria derrubar. Era o adversário que não se conformava em ter as suas próprias ideias confrontadas, criticadas. Então, o Espiritismo é, sim, um convite à reflexão, e aqueles que estão presos, arraigados em modelos de pensamentos mais específicos, eles vão ficar incomodados quando se deparam, né, com uma nova perspectiva para explicar, né, um fenômeno ou aquilo que está sendo discutido. E aí Kardec, no meio desse contexto, né, ele teve diferentes embates, sempre de alto nível, né, que ele relatava na Revista Espírita, temos vários relatos, e muitos desses relatos, por incrível que pareça, eles permanecem até hoje, talvez mude a forma, mas o conteúdo, em termos de ideia, de proposta crítica, é a mesma. E o que o Lucas, o Eric e o Arthur fizeram? Simplesmente, eles se colocam no papel daquilo que Kardec fazia em termos de reflexão. Vamos discutir, vamos conversar sobre o mérito, sobre a essência do que está sendo feito e aquilo que pertence ou não à proposta espírita e aquilo que é voltada para destruir, para minar o próprio espiritismo. Então, este livro, quando ele entra com esse título, né, dos seus inimigos e desafios contemporâneos, perante, né, os inimigos e desafios, ele simplesmente não se propõe a atacar, ele vai refletir. E esse é o grande ponto, né, que eu chamo a atenção e que, como prefaciador, eu destaco isso e o leitor vai perceber. Em momento algum se procura personalizar, se procura apontar culpados ou apontar este ou aquele que é o causador de conflitos. Se discutem ideias. E as ideias é justamente aquilo que faz com que nós tenhamos a capacidade de exercitar a fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela se dá com argumentos sólidos, baseados na reflexão e diante de fatos. E aí entra de novo a proposta do livro, e eu não vou falar cada capítulo, porque os autores estão aqui, e obviamente eles vão explorar essa temática. Eu só vou trazer algumas impressões que me parecem extremamente pertinentes para o leitor, porque eu acho que muita gente que está já interessada, né, nessa discussão, alguns até já adquiriram a obra, né? Outros talvez se sintam motivados para isso, porque a ideia é justamente fazer com que aquilo que Kardec trouxe de reflexão, nós pudéssemos fazer agora. E a ideia central de apresentar elementos que contradizem ou se colocam como adversários, né, ou inimigos, no sentido de querer minar o espiritismo, nós encontramos infiltrações dos próprios adeptos. Ou seja, nós não estamos tão preocupados em identificar aquilo que é externo, e que claramente existem contradições que são facilmente colocadas a expor, né? A expor os problemas das contradições que os ataques externos têm. O problema são aqueles que se dizem espíritas,
trazem ideias, muitas vezes sincréticas, ou até com interpretações próprias, para fazer um novo espiritismo, fazer ruir aquilo que os próprios espíritos tiveram cuidado de apresentar. E Kardec, com a sua capacidade intelectual e moral enorme para organizar e usar o critério da universalidade para validar as informações, ou seja, o ensino dos espíritos, ele tem a sua força metodológica apresentada, e não em termos de opinião. Estes elementos é que são questionados por aqueles que querem trazer novidades, por aqueles que querem, muitas vezes, interpretar por conta própria, para adequar o seu modelo de mundo, a sua cosmovisão, e isso faz parte também de uma situação do ser humano que o próprio Kardec vivenciou. Não foi o Lucas, nem o Eric, nem o Arthur que trouxeram essa abordagem. Kardec já trazia isso, ele faz vários relatos, ele esclarece e deixa muito explícito o problema dos cismas que podem acontecer, dadas as ideias que não são bem compreendidas e absorvidas e são reinterpretadas, né? A bel prazer daquele adepto que acha que a doutrina, por ter o seu caráter dinâmico, de andar passo a passo, com a marcha evolutiva das ideias, que o espiritismo ele está aberto necessariamente a ser reinterpretado quando se bem quiser. E aí Kardec, trazendo todo o método para interpretar e organizar a ideia dos espíritos e apresentar o que seja o espiritismo, né, o corpo teórico do espiritismo, ele deixa os seus pilares. E dentre esses pilares, nós temos argumentos muito fortes, muito sólidos, para enfrentar ideias, muitas vezes propostas como novas ou até modernas, mas que elas não encontram respaldo no método para serem validadas. E eu vou antecipar aqui alguns tópicos que eu sei que todos eles vão comentar, mas imaginem uma situação onde, dentro dessa linha argumentativa, nós encontramos algo que esteja muito em voga nas sociedades e que envolvam paixões. Por exemplo, o caráter reformista social, que sempre esteve presente, e aí vai de novo no contexto do século XIX, Kardec teve muito cuidado em tratar de temas sem partidarizar, sem entrar em ideologias políticas, sem trazer modelos formatados, principalmente de origem materialista, né, para traçar tendências de como deveria ser a sociedade ideal. Kardec, ele teve esse cuidado, os espíritos tiveram esse cuidado. Eu vou destacar um dos espíritos que eu gosto bastante, do Erasto, né? O Erasto tem mensagens belíssimas. Eu vou destacar uma delas, que está na Viagem Espírita, né, de 1862, quando Kardec se dirige aos espíritas operários, né, de Lyon, e ele alerta, né, para que nós tenhamos cuidado em abraçar ideias que prometiam, de maneira utópica, um mundo de felicidade, um mundo onde nós teríamos ali, e ele chama de quase que ele usa a palavra um comunismo, né, só que ele chama de antissocial, né, porque esse comunismo antissocial ele vai contra a própria proposta de liberdade que o espírito tem que ter para tomar as suas decisões, organizar-se, e a liberdade que ele tem que ter de consciência e de ações, ela é muito superior em termos de imposições, de ideias pré-fabricadas, ainda mais sob a ótica materialista. Então, vejam que esta questão sempre existiu, e aí eu vou trazer algo mais recente, e usando até um pouco da experiência que nós tivemos lá na USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que eu sei que não tem muito a ver com o livro em si, mas tem a ver com a proposta. Eu estava lendo as atas, isso eu não sei se o Lucas e o Eric e o Arthur, eu já comentei com eles, eu estava lendo as atas das reuniões do Conselho Deliberativo
da USE, que foi fundada em 1947, justamente para ajudar a organizar o movimento espírita paulista, e um dos conselheiros foi o saudoso Herculano Pires, né? Então, nós tínhamos o Herculano Pires como conselheiro da USE, e vários relatos registrados em ata, ele demonstra preocupações que estão neste livro ainda, ou seja, a preocupação com a infiltração de ideias político-partidárias, a preocupação que até um outro companheiro que foi conselheiro da USE, chama o Arilex, que talvez não seja conhecido por muita gente do Brasil, mas o Arilex em São Paulo tem uma divulgação muito boa. O Arilex também traz questões de infiltrações sincréticas e orientalistas no movimento espírita. Eu estou falando isso de décadas atrás, mas que permanecem hoje. E aí vem o livro do Lucas, do Eric e do Arthur, trazer uma nova perspectiva dos mesmos problemas, mas uma nova perspectiva para algo que as pessoas estão chamando de moderno, de atual, ou até algo progressista, né, em termos de propostas políticas, quando elas não têm nada de progressista, elas estão baseadas em modelos quase que arcaicos, né, de 2 séculos atrás, com uma ideia de imposição, de formatação do ser humano, que o Kardec mesmo, e o Erasto e outros espíritos apontaram como um problema a se tomar cuidado, e a gente vai encontrar no movimento espírita hoje, tanto no Brasil como em Portugal e em outras regiões, elementos que se autodeclaram espíritas, querendo trazer para a pauta de propostas argumentativas elementos que fazem parte de uma agenda programática de partidos políticos, como se isso fosse uma necessidade social, como se isso fosse algo moderno, quando o espiritismo é muito maior que esse tipo de discussão. Kardec, ele deixa isso muito claro, não é o espiritismo que tem que se diminuir e se enquadrar em caixinhas pré-fabricadas, em modelos de interpretação da realidade, materialistas, por sinal, né, sobre a tendência e desenvolvimento das sociedades. É o espiritismo que contribui com todas elas, sem ter bandeira, sem ter cor. Nós não temos nenhum tipo de predileção para este ou aquele tipo de partido ou corrente ideológica. O espiritismo é superior a isso, ele transcende isso, e aí sim, eu acho que o grande mérito desta obra é fazer com que essas infiltrações, esses problemas, esses elementos que são colocados no movimento espírita como se fossem algo necessários, né, algo modernos, atuais, que precisam ser debatidos, os cuidados que Kardec e os espíritos já trouxeram e que acabam minando, criando cismas, criando rachas e até desacreditando o espiritismo. Então, o mérito deste livro, ele se dá nos itens que são tratados, não como uma repetição, porque, como eu comentei, de Kardec, de Herculano Pires, nós sempre tivemos discussões dos adeptos, e é muito saudável, é muito natural, mas é como discutir e a pertinência de onde se discutir, para não se tentar legitimar convicções particulares ou paixões político-ideológicas, trazendo o nome do espiritismo como se fosse um escudo para que ele pudesse angariar e convencer e trazer para si novos militantes dessas ideias. Então, o espiritismo traz em si, no seu bojo, na sua essência, um item de progresso, com certeza, mas é progresso de conhecimento, e não um desvirtuamento desta palavra, né, uma questão semântica, de achar que o progresso é você se adaptar a modelos já pré-existentes de orientação social. Então, eu não vou me estender muito aqui na minha fala, mas eu só queria, mais uma vez, destacar a relevância de se ter uma leitura atenta, uma leitura sem paixões. Eu sei que é difícil, as pessoas geralmente trazem, né, essas visões de mundo, buscando que o espiritismo se encaixe nestas visões, mas é o contrário. Nós é que temos que repensar as visões sob a ótica espírita. Inclusive, para fechar a minha fala aqui, eu vou comentar um item em particular, que é a lei de justiça, amor e caridade. Se nós estamos dentro de um processo evolutivo, vivenciando experiências
ocupando corpos, diferentes corpos, e nós estamos dentro desse processo evolutivo, e cada reencarnação, não importa se nascemos homens, se nascemos mulheres, se nascemos cor branca, azul, amarela, vermelha, não importa essa característica racial, isso faz parte da necessidade do espírito estar lá, naquela cultura, naquele momento, como também a proposta de nos depararmos com os desafios do orgulho e do egoísmo que ainda carregamos, mas com o desejo de construir uma sociedade melhor. E aí eu fecho dizendo exatamente isso. Através da lei de justiça, amor e caridade, nós progredimos sempre, nós nunca retroagimos, nunca. Hoje nós estamos melhores que ontem e estamos dentro de uma lei de justiça inexorável. Pode parecer que não, mas nós estamos dentro de uma lei de justiça que faz com que nós nos deparemos com as chagas do orgulho e do egoísmo e lutemos para fazer um mundo melhor. Esse tipo de situação faz com que nós não tenhamos uma receita pronta que dependa de espíritos já perfeitos para que dê certo. E é isso que Kardec diz, quando não adianta sonhar com uma ilusão de uma sociedade perfeita, sem classe, sem qualquer tipo de hierarquia, sem até Estado, né? Porque isso dependeria de que os espíritos fossem todos iguais, que os espíritos tivessem as mesmas características e já tivessem um nível evolutivo que nós não temos. Então, Kardec coloca isso como uma ilusão de que construir um mundo utópico, é a mesma coisa que querer colocar uma grande redoma majestosa em um edifício que não tem paredes prontas. Ou seja, se nós não quisermos nos iludir, nós temos que entender a nossa realidade, trabalhar com essa perspectiva espiritual da evolução e não nos fecharmos em modelos pré-definidos de que o ser humano tem que se adequar ao modelo, quando é justamente o contrário. É o ser humano se melhorando, praticando a caridade, se autoconhecendo, é que nós vamos mudar a sociedade. Então eu encerro minha fala aqui, mais uma vez, parabenizando o Lucas, o Eric e o Arthur pela excelente obra em trazer pontos não só pertinentes para a discussão da infiltração que corrói, né, as ideias e gera misticismo e outros problemas que afetam a coerência doutrinária, mas sobre esse problema político-ideológico, que é uma das infiltrações que nós temos e que estão distorcendo a maneira de relacionamento entre os próprios espíritas. Muita paz a todos. Passo a palavra agora para o João e deixo aqui a minha saudação aos amigos internautas para que se sintam motivados a acompanhar as falas agora de cada autor. Obrigado. Excelente, Marco, por este resumo. Isto faz-me recordar a codificação fundamental nas 11 obras em títulos. Há lá uma onde todos devíamos começar, que é o resumo da lei dos fenómenos espíritas. Depois o que tu fizeste não é bem o resumo da lei dos fenómenos espíritas, mas o resumo do espiritismo perante os seus inimigos e desafios contemporâneos. E para isso, então agora vamos entrar na obra em si e naquele primeiro capítulo que lá vemos, e recordando, olhando assim em breve só para as folhas da obra, nós estamos aqui neste capítulo 1, o Espiritismo, a Natureza e a Apologética no século XXI, que é da responsabilidade do nosso querido amigo Lucas, a quem de imediato vamos já dar a palavra para nos fazer também a sua introdução a este tema. Lucas, por favor, obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Marco, mais uma vez, tanto pelas palavras generosas com que iniciou este encontro, quanto pelo próprio prefácio em si, que generosamente nos entregou para ser publicado junto ao livro. Também ressalvar a participação, a parceria, a camaradagem do Erivelto, foi muito bem lembrado pelo Marco. Erivelto esteve conosco ao longo do processo, nos incentivou. Eu poderia estar aqui por outras razões que não vem ao caso a gente comentar, acabou não sendo possível que ele participasse do livro, mas certamente em futuras iniciativas o Erivelto estará conosco e nos ajudará a divulgar este trabalho, porque está afinizado com os propósitos dos esforços que levaram à montagem desse livro. E agradecer também aos meus amigos que comigo escreveram a obra, Arthur, que eu acompanho desde os tempos
da antiga Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro, que vem fazendo um trabalho já há bastante tempo, inclusive também consta no livro da análise crítica de algumas interpolações, algumas invasões mediúnicas que distorcem o conteúdo e a proposta doutrinária, em especial o trabalho que ele desenvolveu sobre Ramatiz, tem os seus próprios livros publicados criticando o ramatizismo, e nesse livro, em alguma medida, ainda que de forma sucinta, pelo que a extensão do livro permitiria, essa abordagem também aparece. A gente fez questão de incluir também uma breve análise do Ramatiz. E o Eric, que eu admiro muito o trabalho que ele vem fazendo de divulgação através dos seus canais, dos vídeos que ele grava, das entrevistas que realiza. Eu acho que ele fez algo que eu não me lembro de ter visto sendo feito por qualquer outra pessoa no movimento espírita, que venha a ser esse esforço por conectar as várias pontas do movimento espírita internacional, fazer com que a gente saiba o que se passa nos outros países, como é que o espiritismo está sendo recepcionado nos diversos movimentos espíritas que existem, aprender com isso, aprender o que funciona nos outros países, nos outros continentes, como as outras culturas estão recepcionando a proposta doutrinária. O Eric conseguiu nos ofertar isso com muita competência, com muita qualidade. Eu acho que é um dos mais dedicados a esse trabalho, ao trabalho de divulgação doutrinária através das mídias sociais, que eu tenho a possibilidade de conhecer, de acompanhar. Então, eu sempre faço questão de parabenizar o trabalho que ele vem realizando, e é uma honra poder lançar esse livro junto com ele. Bom, eu vou apresentar brevemente, para não aborrecê-los com meus sintomas, mas vou apresentar brevemente o que consta da minha parte, mas antes eu acho que vale a pena dizer como esse livro surgiu. Eu acho que a necessidade número 1 do espírita, continua sendo essa, é mergulhar nas páginas de Kardec, nas páginas da própria codificação. Escreve-se um livro quando se sente que há uma necessidade de que esse livro seja escrito. Pelo menos comigo, em geral, se dá dessa maneira. Eu sou escritor, eu escrevo livros que não têm nada a ver com o espiritismo, mas este livro que tem a ver, que trata de espiritismo, não foi diferente. Ele foi escrito porque nós sentimos que havia necessidade de que um conteúdo como esse fosse apresentado. E sentimos por quê? Num primeiro momento, porque percebemos, como bem disse o Marco, os problemas em essência são os mesmos. Kardec tratou deles no século XIX, com toda a competência que lhe era característica, confrontou os adversários e inimigos do espiritismo nas páginas da Revista Espírita, nos seus esforços apologéticos em o que é o espiritismo e outras obras em que ele faz constrói esse tipo de discurso, esse tipo de refutação. E é bom aproveitar esse fato para explicar o título do livro, né? Inimigos. Alguns podem achar a palavra repelente ou virulenta, como se nós estivéssemos incitando ao ódio ou à aversão, mas lembremos-nos de que a mensagem evangélica é que nós amemos os inimigos, mas eles são inimigos. O termo está lá. Então, nós nada mais fizemos do que reproduzir as expressões que foram utilizadas, tanto na mensagem evangélica quanto nas obras fundamentais da doutrina espírita. São inimigos, são aqueles que efetivamente desejam frear o avanço da doutrina, desejam fulminá-la nos seus fundamentos, nos seus elementos, e que são tanto mais perigosos quanto mais internos ao nosso movimento eles são. E o que nós percebemos nos últimos tempos foi o recrudescimento, principalmente no Brasil. Aí nesse caso é um pouco difícil da gente saber ao certo em que pé isso está nos outros movimentos espíritas, né? Talvez até fosse o caso de acrescentar observações sobre isso em uma eventual futura edição, mas o fato é que nós percebemos, sobretudo no Brasil, um recrudescimento de... Um abraço, Guta. Guta é minha amiga lá de Santa Catarina, né, Guta? Ela está no Mato Grosso agora, mas é de Santa Catarina, não é? Acho que ela é. Bom, nós temos percebido um recrudescimento dessa presença partidária, dessa politização ideológica no movimento espírita, e muitas vezes traz
um conteúdo mais perigoso, mais pernicioso do que as deturpações mediunistas, as deturpações que provêm do rustenguismo, que vai ser certamente comentado pelos meus amigos quando for a vez deles, ou do ramatizismo, porque essas infiltrações partidárias ideológicas, para além de desviarem a proposta espírita do seu fundamento, contrariando de forma expressa as orientações de Kardec no século XIX, elas também atacam o espiritismo nos seus alicerces morais, porque partem, como também apontou o Marco, de um paradigma materialista no seu desenvolvimento, na sua construção. E isto vai afrontar uma série de questões morais que a doutrina estabelece com muita clareza e que não se coadunam com essa postura impositiva, autoritária, materialista, que perpassa esses esforços que nós temos visto. Então, foi essa questão que nos motivou originalmente a escrever o livro, mas nós, como o resultado demonstra, nós ampliamos o escopo para abordar todos os tipos que nos ocorreram de adversários, de inimigos, de opositores e de adversidades que o espiritismo possa enfrentar, possa confrontar. O livro encara o espiritismo, tal como bem dizia o professor Herculano Pires, como uma proposta cultural, e isto nada mais faz do que reverberar o que Kardec já dizia: o espiritismo existe no mundo, dialoga com os diversos ramos do conhecimento, interage com eles e, portanto, revestindo-se da linguagem humana para fazer com que verdades divinas nos sejam expostas, ele se apresenta como uma proposta cultural. Uma proposta cultural diferente das outras, desafiadora. Marco também apontou isso. Perdão. Diferente das outras, desafiadora, e isto oferece alguns desafios para a sua recepção, apesar da clareza com que ele é exposto. Acredito eu que essa originalidade do espiritismo faz com que muitos atavismos e muitas posturas particulares tornem difícil recepcioná-lo tal como ele efetivamente é ou pretende ser. E isso dá munição aos problemas, dá munição aos adversários, dá munição aos inimigos. Então, nós pretendemos, partindo dessa compreensão de que o espiritismo é uma proposta cultural e propostas culturais interagindo com o ambiente cultural em que elas atuam, embora a essência dos problemas permaneça, isso suscita que novas temáticas, novas terminologias, novas formas de apresentação ou de organização dos velhos problemas se apresentem, ensejando a necessidade de novas formas de organizar as velhas respostas. Essa é a razão de ser para o surgimento desse livro. Então, eu passo a apresentar a minha parte, que é exatamente essa apresentação do espiritismo enquanto proposta cultural. Eu procuro sintetizar essa apresentação, que eu acredito que antes da gente debater as teses adversárias, as teses opostas, a gente precisa estar compenetrado do significado, da razão de ser da própria proposta que nós estamos sustentando. Então, esse meu capítulo se intitula O Espiritismo, Natureza e Apologética no século XXI. Apologética, interessante, é uma expressão que vem da tradição cristã, católica, protestante. Eles empreendem a apologética, que seria a defesa sustentada, racional, filosófica dos fundamentos da fé. Mas essa expressão pode ser estendida a qualquer doutrina ou qualquer corrente de pensamento. Trata-se do esforço organizado, concatenado e lógico de defender os pressupostos de uma doutrina qualquer que ela seja. Esse termo proveio, a inspiração veio para usá-lo, para adotá-lo, de um grupo que existia lá no começo dos anos 2000 e soube há pouco tempo que ele continuou existindo, que pelo menos se reorganizou na internet, que é o Grupo Apologética Espírita. É um grupo de confrades brasileiros que se dedicam a esse esforço, se dedicavam a esse esforço, mas há algum tempo o site deles estava perdido, tinha desaparecido. Eu não sabia que eles iam voltar a aparecer na internet, mas eu conheci o velho site lá no começo dos anos 2000 e fiz uma exposição no GEFA, o grupo espírita que frequento, em que atuo, abordando esse tema, apologética espírita, inspirado no que eles fizeram. E a essência dessa exposição está aqui no capítulo. É essencialmente isso. Muito do conteúdo desse capítulo é desenvolvimento, uma reapresentação, uma reformatação de exposições que fiz no centro espírita em que atuo, que frequento. Então,
Apresento aqui, no começo, um histórico e a conceituação do Espiritismo, fazendo questão de remontar aqueles primórdios que Arthur Conan Doyle apresenta no seu História do Espiritualismo Moderno, apresentando o Espiritismo compreendido como a doutrina sistematizada por Kardec, porque a gente sabe que a própria palavra Espiritismo ela foi usada, e eu comento isso no capítulo, ela foi usada por Kardec com algumas acepções distintas. Algumas vezes ele fala de espírita ou de espiritismo com referência às leis naturais ou aos fenômenos que o espiritismo estuda. Nesse sentido, se pode dizer que há um espiritismo na antiguidade, um espiritismo no passado, porque não diz respeito tanto à forma como ele é apresentado como doutrina no século XIX, mas aos próprios fenômenos que ele estuda, as leis que ele estuda, que existem desde que existe o ser humano, fazem parte do universo, da lei natural. Em outras passagens, Kardec fala de espiritismo como sinônimo do movimento espiritualista moderno, que tem por marco inaugural o fenômeno das Irmãs Fox, em Hydesville, 1848, o que implicaria em que a escola espírita americana, como ele fala na Revista Espírita, também seria espírita, também faria parte do espiritismo, porque Kardec enxergava tudo aquilo como parte de um mesmo movimento que, em alguma ocasião, em algum momento, se cruzaria e todos reconheceriam, por exemplo, o postulado da reencarnação, que entre os americanos e britânicos não era visto unanimemente como um fato, como um postulado doutrinário. E tem a acepção que nós nos acostumamos a usar, que é a acepção mais consolidada do espiritismo como sendo efetivamente a doutrina que ele montou, o sistema que ele organizou. E essa é a acepção que nós convencionamos empregar ao longo do livro. Na sequência, eu trago uma análise da metodologia de Kardec, como é que Kardec construiu a doutrina espírita, para nós apontarmos o que não procede, o que não se ajusta a esse figurino, precisamos conhecer como é que Kardec trabalhou para chancelar e para conceder a autoridade, a doutrina de que ela se revestia e se reveste. E essa criteriologia ela inclui o famoso controle universal do ensino dos espíritos, eu também dedico um espaço desse subitem para desenvolvê-lo, inclui a confrontação do conteúdo das revelações espirituais com as conquistas culturais, cognitivas e científicas da humanidade. Se um espírito nos vier dizer, por exemplo, que a Terra é plana, não é porque um espírito nos disse que a Terra é plana que nós vamos acreditar nisso. Isso é um dos reflexos da postura racional da doutrina, de não enxergar os espíritos pelo simples fato de serem espíritos como detentores da absoluta sapiência e da verdade plena, que nós submetamos os conteúdos que eles nos ofertam ao crivo da razão, da lógica, é mais um elemento central dessa metodologia de Kardec. Então, me ponho a expor essa metodologia, apresento um estudo de caso em que Kardec traz um conteúdo na Gênese, em que ele coloca que ele está assinado apenas pelo espírito Galileu para confrontar com essa criteriologia e torná-la mais facilmente compreensível. Apresento a questão da autoridade da ciência natural nos aspectos que lhe competem, que o espiritismo não vem trazer revelações científicas que nos obstaculizem, que nos substituam o trabalho de investigação que nos compete, que nos é útil para o nosso próprio progresso intelectual. Abordo o problema dos aspectos da doutrina, que é um dos cernes da polêmica que se instaura no movimento espírita internacional, nacional e internacional, sobre a natureza da própria doutrina. Eu discuto vários aspectos relativos a esses rótulos que costumam ser atribuídos ao espiritismo, ciência, filosofia, moral, religião, toda essa discussão sobre esses aspectos eu trago nesse item sem nenhuma pretensão de sentenciar nada ou de estabelecer nada, porque também são termos que se transformam como dentro da cultura, dentro da dinâmica cultural, também se transformam, também são vítimas do problema da polissemia. Então, eu procuro apresentar essa questão sob os vários pontos de vista em que ela pode ser apresentada, sem, repito, a pretensão de esgotar uma polêmica de cerca de 160 anos, né? Seria uma ousadia da minha parte pretendê-lo. Na sequência, temos uma parte que fala
do zeitgeist do espiritismo, o espírito da época, que também é uma exposição que fiz no Jefa, e acho que já fiz também na Rádio Rio de Janeiro, em que eu sustento que uma série de questões relativas à época de Kardec, justamente por o espiritismo empreender diálogos interdisciplinares, dialogar com a cultura do seu tempo, ajuda para nós compreendermos os textos doutrinários, que nós compreendamos esse contexto. Eu abordo questões como magnetismo animal. Quando li pela primeira vez o Livro dos Espíritos, toda vez que se falava em magnetismo, eu ficava absolutamente boiando. O que ele quer dizer com isso? De onde ele tirou isso? O que é isso? E muitos termos, muitas expressões que são usadas na doutrina vêm do magnetismo, são reapresentadas. O texto de Kardec é didático, mas você compreende muito melhor o que lá está escrito se você conhecer do que se trata o magnetismo animal. Então, eu apresento esse contexto para facilitar essa compreensão. Também falo do iluminismo, do positivismo e da questão do racismo ou racialismo, que são questões que os adversários do espiritismo muito levantam, sobretudo no Brasil, para desacreditar a doutrina e apresentá-la como uma proposta ultrapassada, uma proposta datada do século XIX, que não teria nada a dizer à contemporaneidade, como a proposta é justamente fazer uma apresentação da natureza e apologética do espiritismo no século XXI, é preciso demonstrar por que a proposta espírita não está datada. E faz parte desse esforço inserir esse subtítulo. E, por fim, o que tem mais a ver até agora com a questão que nos provocou originalmente no meu capítulo é uma parte em que eu abordo as questões sociais, o socialismo, o abolicionismo, a emancipação feminina. Como é que o espiritismo se posiciona diante das questões sociais, que também estavam em efervescência nas discussões do século XIX, quando o espiritismo surgiu, mapeando como Kardec se portava diante desses assuntos, o que a doutrina tem de conteúdo social, até onde ela vai, até onde ela não ousa ir, para não invadir competências de outros departamentos e não prejudicar a sua própria proposta, a sua própria razão de ser. E, por fim, vem o subtítulo Apologética Espírita, propriamente dito, em que eu vou comentando uma série de críticas que são feitas à doutrina, procurando respondê-las à luz do que Kardec já nos deixou, reapresentando sob argumentações que remodelam basicamente o que já foi respondido. Boa parte do esforço é demonstrar que muitos desses ataques, por mais recentes que sejam, nada mais fazem do que reciclar os ataques que Kardec já conhecia, que ele já tinha respondido. Mas eu relaciono a crítica, por exemplo, de que o espiritismo seria obra do diabo, obra de Satanás, era uma crítica velha, não há muito também o que remodelar a respeito disso. A ideia de que o espiritismo se basearia em fraudes e invenções, de que os médiuns seriam todos charlatães. O espiritismo se fundamenta em ilusões e alucinações e os espíritas são loucos. O espiritismo não é ciência, nem suas afirmações e postulados possuem caráter científico, é puro dogmatismo religioso. O espiritismo é um plágio de ideias contidas em diversas outras doutrinas, não tendo qualquer coerência própria. O espiritismo roubou a reencarnação do budismo, do hinduísmo, do pitagorismo, de outras doutrinas muito mais antigas, inclusive desfigurando-lhes a proposta original. O espiritismo é nada mais, nada menos que uma vertente do ocultismo. São algumas críticas que nós ouvimos bastante até hoje. O espiritismo não é cristão, o espiritismo é antibíblico, a lei mosaica proíbe a comunicação com os mortos, também é uma crítica que vem muito comumente dos nossos irmãos de religiões tradicionais do âmbito do cristianismo. O espiritismo não é único, existem diversas divisões e seitas dentro do espiritismo, exatamente como em muitos cultos ou religiões. O espiritismo é panteísta e materialista, por incrível que pareça, são críticas que têm aparecido muito, sobretudo no Brasil, por parte de uma certa intelectualidade católica jovem, que vem levantando essas críticas, que também não são novidade, e eu mostro nesse trecho uma resposta de Kardec na Revista Espírita a essas insinuações, sobretudo a última, de que o espiritismo seria materialista. Uma resposta muito perspicaz de Kardec, aliás, diga-se de passagem, em que ele, inclusive, como não raro faz, ele devolve a crítica aos críticos, né?
quem ler vai perceber isso. E quando não restam argumentos, temos os ataques pessoais. E aí temos uma seção que comenta ataques pessoais a Allan Kardec. Circulou por muito tempo, o Éric, o Arthur e o Marco devem se lembrar disso, não sei se isso circulou no exterior, mas circulou por muito tempo uma mensagem, um texto defendendo que Kardec era um suicida. Kardec se suicidou. Então temos esse ataque pessoal aí iniciando essa sessão. Kardec lucrou muito com suas obras, virou um milionário vendendo essa farsa chamada espiritismo. Kardec foi racista e retoma um tema que, de certa maneira, eu já abordei antes, entre outros ataques pessoais que eu relaciono. Na sequência, eu analiso o erro espírita de René Guénon. Nós fizemos uma live, inclusive, no canal do Éric sobre esse tema recentemente, baseada no capítulo. Essencialmente, o que eu disse na live é o que está escrito aqui, um pouco mais elaborado, registrado de forma escrita, mas é essencialmente a mesma linha de argumentação, em que eu analiso essa obra, que é de autoria de um autor esotérico, um escritor esotérico, um pensador francês chamado René Guénon, que era ligado, inclusive, ao misticismo islâmico, o sufismo. Era um dos líderes da vertente perennialista, que acreditava que existia um fundo comum de espiritualidade a todas as religiões, que estaria perdido no tempo, enfim. E o René Guénon era um crítico da modernidade, um crítico das liberdades modernas, um crítico da democracia, e ele englobava nesse bojo as formas de espiritualidade mais modernas, entre elas o espiritismo. Então ele escreveu um livro para atacar o espiritismo, que é esse O Erro Espírita, e nós tentamos mostrar aqui os erros de O Erro Espírita. Essa é a ideia, porque, infelizmente, os espíritas, em geral, não se dedicam, não querem saber dessas obras, e Kardec recomendava que nós conhecêssemos os trabalhos que criticassem a doutrina, para nós fortalecermos, no mínimo, a nossa própria fé raciocinada, esse é o objetivo. Então, não é para nós temermos ou demonizarmos os críticos, que nós consultemos o que eles dizem e reflitamos sobre o que eles dizem, principalmente se forem críticas mais elaboradas, como é a crítica que o René Guénon faz. Então, eu li, me debrucei sobre o livro dele e produzi a resposta que pude produzir baseando-me no trabalho de Kardec, naturalmente. Na sequência, também uma análise de um crítico contemporâneo, que é um pensador brasileiro, um filósofo brasileiro, Luiz Felipe Pondé. Ele é colunista de alguns jornais importantes e era um professor da PUC, especialista em ciência das religiões, e ele fez alguns comentários bastante críticos ao espiritismo, mas que denunciam uma grotesca superficialidade. Então, eu uso essa sessão para trazer um exemplo contemporâneo, já que René Guénon, o livro dele é de 1923, se não me engano, eu procuro trazer um exemplo contemporâneo, também contestando os seus argumentos. Analiso, na sequência, a polêmica da mediunidade curadora, com base no caso de João de Deus, que gera uma série de questionamentos a como o espiritismo encara a questão dos médiuns curadores. Os médiuns curadores são todos farsantes. Então, eu faço uma análise dessa questão e encerro refletindo sobre se o espiritismo fracassou. É o último item, porque muitos criticam o espiritismo dizendo que ele não alcançou não teve um grande alcance de massa, globalmente falando. Isso significaria que a doutrina é um sistema derrotado, um sistema que já era. Então, eu retomo essa reflexão para tentar demonstrar o contrário, naturalmente, e encerro a minha parte dessa maneira. Acho que, essencialmente, é isso que eu procurei desenvolver na minha sessão, apresentando o espiritismo, repito, como uma proposta cultural que permanece eivada de atualidade no século XXI. Eu acho que agora eu posso passar a palavra para os amigos apresentarem as suas partes. Obrigado. Muito obrigado, Lucas, por este aperitivo que aqui nos serviste para a parte que escreveste, muito interessante, muito adequada à fenomenologia que hoje se observa de interesse pela doutrina espírita, e encontramos de tudo, e realmente temos que
poder ajuizar melhor, utilizar melhor a razão para encontrarmos, de novo, sempre as bases da codificação fundamental, para podermos avaliar o que se vai ouvindo. A doutrina é progressiva, mas tem que ser justa. As novas verdades têm que ser justas, têm que passar pelo critério da razão. Bom, e vamos, já que estamos a falar de novas verdades, critério da razão, isso insere-se um bocado na área da pedagogia, e então vamos entrar na segunda parte, no segundo capítulo desta obra, que dá por título A Pedagogia Espírita, e que é o nosso querido amigo Éric que está encarregue de a tratar. Éric, por favor. Excelente. Então, eu queria começar agradecendo ao João, à Ana pela oportunidade da live, né? E aos amigos que ajudaram no livro, o Lucas, o Arthur, o Marco e também o Erivelton, que ajudou apoiando, né? E tudo mais. Então eu vou começar falando do meu capítulo Pedagogia Espírita, que é o segundo, né? E por que eu escrevi sobre esse tema, né? Então eu começo fazendo um resumo histórico de como surgiu a Pedagogia Espírita, que o nome veio lá do Herculano Pires, né? Uma obra do Herculano Pires que ele lança propondo uma pedagogia espírita com antecedentes, né? Por exemplo, Eurípides de Barçanufo, né? Então, começo fazendo esse resumo histórico, né? E aí, por que eu trato desse tema, pedagogia espírita? Porque eu mostro como que desse início com Herculano, depois se distanciou, né? E hoje em dia esse termo pedagogia espírita muitas vezes é usado, né, para politização do espiritismo, né, como meio de politização, principalmente indo nos jovens, né, e nas crianças, né, porque é o foco, né, tirar a evangelização do movimento espírita e colocar essa pedagogia espírita para inserir essas ideias políticas nos jovens, né. Então, por isso que eu comecei tratando desse tema da pedagogia espírita, né, mostrando como que Herculano não propôs isso e que isso foi uma distorção posterior, não é? E depois, na segunda parte, eu vou mostrar em 16 pontos, né, como que o espiritismo não se enquadra em algumas ideologias políticas que estão sendo tentadas colocar no espiritismo hoje em dia, né? E eu começo mostrando textos onde o próprio Kardec, né, e no meu capítulo todo eu cito bastante Kardec, porque nossa referência realmente tem que ser as 22 obras fundamentais, né, de Kardec. Então eu faço bastante essa citação da obra mesmo de Kardec. E aí eu começo mostrando textos onde o próprio Kardec critica, né, essas ideologias, né, primeiramente um texto de Erasto, onde ele chama nominalmente o comunismo de antissocial, né. Então está lá escrito nominalmente, né? Outro na questão, por exemplo, 811 do Livro dos Espíritos, né? Onde os espíritos dizem que os socialistas são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos, né? Porque querem propor uma utopia, uma quimera de uma igualdade impossível de ser alcançada, né? E outros textos como do Viagem Espírita, né? Eu mostro um texto lá, inclusive, da Revista Espírita, onde um crítico católico acusa o espiritismo de ser comunista, e Kardec refuta, né, dizendo que ele já tinha refutado aquilo, que o espiritismo não se associa com ideologias materialistas, né? Então, no meu capítulo todo, eu vou passando por diversos temas, né, desse tipo. Outra questão, por exemplo, no item 5, eu rebato uma acusação que é muito feita de que Kardec teria alguma relação com socialistas utópicos, né? Por exemplo, Fourier, o saint-simonismo. Isso é bastante comum nessas tentativas de associar o espiritismo com a esquerda, que é associar o espiritismo não com o marxismo propriamente, que é materialista claramente, né, mas tentar associar com os socialistas utópicos que vieram antes e que ainda tinham algum viés espiritualista, né. Então eu mostro textos do próprio Kardec onde ele deixa claro que a relação do espiritismo com o socialismo utópico se mantém apenas na questão espiritualista, né, porque os socialistas utópicos eles eram reencarnacionistas. O saint-simonismo, o Fourier, ele era reencarnacionista. Então, mas para aí, na questão política, Kardec deixa claro que se distancia, não é?
Outras questões, por exemplo, no item 6, família e casamento, né, eu mostro como que pro espiritismo, isso bem claramente, o espiritismo defende o casamento, né, a instituição do casamento, e diz que o fim do casamento, o fim da família, seria a volta à vida dos animais, né? Eu coloco lá textos do próprio Marx e Engels, né, num livro chamado A Origem da Família, né, e também no próprio Manifesto Comunista, Marx defende o fim da família, mostrando como isso é completamente incompatível com o espiritismo, né? Como é que você pode defender o fim da família, né, com a moral espírita, que é uma moral cristã, né? Outro exemplo, o aborto, né? Há uma tentativa constante no movimento na atualidade de tentar defender, tentar colocar o aborto no espiritismo, né, tentando diferenciar, não, nós somos contra o aborto, mas a favor da legalização e tal, mas a questão doutrinária mesmo é que o espiritismo é contra o aborto, né? Defende, em primeiro lugar, o direito à vida, não é? E um outro item que eu queria citar, não vou citar todo, mas o item 11, que é sobre um texto do Livro dos Médiuns, onde o próprio Kardec diz que são defesas na sociedade, discussões políticas e de economia social, né? Lá no capítulo 30, eu vou até ler aqui. No capítulo 30, que fala do regulamento da sociedade parisiense, tem um texto lá que diz: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nelas as questões políticas, de controvérsia religiosa e da economia social, né? Então, o próprio Kardec diz várias vezes que questões irritantes, questões de economia social, questões políticas são defesas nas sociedades espíritas, e mesmo assim alguns tentam colocar essas discussões nos centros, não é? Sendo que não se pode fazer isso, né? Usam argumentos históricos, né, de que Kardec fez isso só por causa da ditadura de Napoleão III, né, que em outra live a gente rebateu essa questão histórica, né, sendo que na época que Kardec escreveu esses textos a ditadura nem estava tão afinca como era antes, né? Então, uma desculpa, né? Sendo que não tem justificativa, não pode essas discussões. Eu cito outros temas, a propriedade privada. Kardec defende, né, o direito natural de propriedade privada como um direito sagrado, né? Isso contraria essas ideologias materialistas. Eu cito também espiritismo e feminismo, né, mostrando que Kardec comenta essa questão no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, num texto chamado Da Emancipação da Mulher nos Estados Unidos, né, onde ele diz que, embora o Espiritismo defenda a igualdade de direitos, defende também uma diferença de funções, né? Isso contraria pensamentos de muitas autoras que querem introduzir esse feminismo materialista no movimento, né? E termino citando alguns textos do Rivail como pedagogo também, que ele escreveu obras antes, né, como pedagogo, como Rivail, né? Então, em suma, esse capítulo 2, ele vem realmente trazer as referências kardecianas que mostram que o espiritismo não pode se adequar a essas ideologias autoritárias e materialistas, né, que não tem como conciliar, né, materialismo com espiritismo, né. Inclusive, num dos capítulos eu cito o materialismo do Marx, é o 4, item 4, que o próprio metodologia marxista era o materialismo histórico dialético, né? Então já é completamente oposto. Materialismo, espiritismo, que defende a existência da alma, né? Não tem sentido. Mas aí eu já vou comentar agora do meu outro capítulo. Eu escrevi o 2, mas o 3 é do Arthur, que ele vai comentar. E o 4. O 4 eu falo de contradições na obra psicografada por Chico Xavier, né? E aqui eu já quero começar iniciando que esse capítulo não teve o intuito de ser um ataque à pessoa, ao médium. O médium não tem responsabilidade sobre o que ele escreve. É uma questão doutrinária dos livros, né? No Livro dos Médiuns diz: não existe médium perfeito na Terra, né? Então, você pode separar o joio do trigo lendo essas obras e pegar coisas boas, mas também tem pontos errôneos, né, que precisam ser criticados.
Aí eu começo fazendo uma análise histórica da influência de Rusteng no movimento espírita, né, porque eu mostro como que, desde o rustenguismo, né, quem não sabe, Rusteng foi um advogado, né, que não se contentou com a revelação espírita e quis trazer uma nova revelação, a revelação da revelação. Né, ele pegou uma única médium, a Emily Colligon, para trazer teses estranhas ao espiritismo, né, diferente de Kardec, que usou o controle universal, pegou vários médiums, ele pegou uma única médium, essa Emily Colligon, e trouxe revelações completamente estranhas, né, por exemplo, de que Jesus não teria um corpo físico, né, então Jesus seria um farsante, né, a tese da retrogradação de que um espírito humano poderia encarnar num animal, o criptóganos carnudos, né, que seria encontraria o princípio da não retrogradação no espiritismo, enfim. E eu mostro também outro desvio que ocorreu na França já, que foi da teosofia, né, porque teve um autor, que foi o Lemarri, que sucedeu Kardec na direção da revista, que introduziu lá textos não só sobre rustenguismo, né, ele permitiu o rustenguismo, ele não era rustenguista, mas ele permitiu ali, mas ele era mais adepto da teosofia, pelo que eu sei. Então ele colocou alguns textos ali da teosofia e da Madame Blavatsky, né, que traz essa questão orientalista, que o Arthur vai comentar depois, e que deturpam também, né, o espiritismo. Então eu trago primeiro esse quadro histórico para entender por que a gente chegou aqui, né? Por que a gente está nesse estado de Kardec foi desprezado, né? E se estuda outras obras, romances, e não as 22 obras fundamentais. E aí eu cito 17 pontos, né, das obras psicografadas por Chico, que estão em contradição com a obra de Kardec, né? Por exemplo, Lugares Circunscritos, né? Ali pela questão 1011, 1012, Kardec diz que não há lugar circunscrito no mundo espiritual, né? Então não haveria essa ideia na verdade, essa ideia do umbral ela é uma reciclagem do inferno católico, do purgatório católico, né? Órgão no perispírito, né? Kardec diz que o perispírito não tem órgãos, né? Enquanto muitas dessas obras, romances, trazem essa ideia do órgão no perispírito, né? Eu vou citar só algumas aqui. Animais do mundo espiritual, por exemplo, Kardec diz que o princípio inteligente do animal ele é usado quase imediatamente para animar outros seres. Ou seja, então o animal não fica perambulando ali pelo mundo espiritual, como algumas obras citam, né? Até porque o animal ele não é um ser, ele é um ser ligado à matéria, né? Não tem uma questão moral. O bônus hora versus caridade desinteressada, né? Existe aquela ideia de que nas colônias haveriam bônus horas que a pessoa faz caridade e recebe, né, sendo que Kardec defendia a caridade desinteressada, ou seja, você tem que fazer o bem pelo bem, não pensando numa recompensa, né, um bônus hora. Evocação, né, que tem um dos espíritos aí do movimento espírita brasileiro, ele diz que não se deve evocar, sendo que Kardec, no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, diz que se deve sim evocar e que haveria inconveniente na exclusão ou da comunicação espontânea ou da evocação, que é preciso as duas. Né? As almas gêmeas, né, que no livro Consolador o Emmanuel defende a ideia das almas gêmeas, sendo que Kardec acaba ali no Livro dos Médiuns a ideia de metades eternas, né? Almas gêmeas, isso não existe. Né? Outros temas, o ovoide, né, uma ideia completamente estranha, o próprio Herculano rebate essa ideia do ovoide. E aí eu vou citando vários temas, né? Casamento no mundo espiritual também é outro, né? Que Kardec diz que os espíritos não têm sexo, mas no nosso lá, por exemplo, se relata um casamento, né? Dois espíritos casando no mundo espiritual, né? Como vão ter um filho, né? Não tem órgãos, não faz sentido. Então aí eu fecho a conclusão propondo, né, um retorno a Kardec, um retorno ao estudo das 22 obras fundamentais e a metodologia kardeciana, que era, no espiritismo prático, não é, a análise crítica das comunicações e o controle universal, e que esse método foi ignorado. E por isso que a gente enveredou nesse caminho, né, e se distanciou de Kardec. Então propõe uma volta a essa ortodoxia espírita, mas não ortodoxo no sentido, né, de ser atrasado, mas o ensino correto, né, a ortodoxia, né, que é fruto da aplicação do método kardeciano, controle universal. E aí, finalizando o quinto,
eu faço esse resumo histórico, né, que já foi mencionado, do espiritismo pelo mundo, né, porque muitos críticos até hoje usam isso, né, o espiritismo falhou, o espiritismo fracassou no mundo, né, mesmo que o espiritismo só fosse conhecido por poucas pessoas, isso não invalidaria, né, mas o espiritismo ele não é inexistente fora do Brasil, e eu mostro isso, né, que Kardec ainda é influente na sociedade em outros países, né, mesmo não tendo um movimento gigante, mas existe. Aí eu cito, eu listo citando desde os mais desconhecidos até os mais conhecidos, né? A África, Moçambique, né? Que isso é fruto das entrevistas que eu fiz no canal Pesquisas, né? Que eu tive a ajuda do João, até em muitas, o Arthur também ajudou nas traduções, né? O outro que ajudou foi o Paulo Henrique Bueno, na tradução das lives, de alguns por espanhol. Ásia, nas Filipinas, por exemplo, é um movimento que existe, muita gente não sabe, pela colonização espanhola que houve lá, o Vietnã, né, teve influência francesa, existe o movimento espírita. A China, né, teve uma tradução recente do Emmanuel Dutra do Kardec para o chinês simples e para o chinês tradicional. O Japão, eu cito, o Oriente Médio, Israel, o mundo árabe, né? Aí eu entro depois na América Latina, que é mais conhecido os movimentos, né? Ali, muitos são ligados ao SEI, que é o Conselho Espírita Internacional, né? Outros não, mas alguns sim. Aí eu cito depois o leste europeu, né? Outros países da Europa, incluindo Portugal e Espanha, né? O Portugal, inclusive, a entrevista foi com o João, né? A Espanha, o Antônio Ledor, que ele participa bastante aqui no canal, o Antônio Ledor. A França, o Charles Kemp, por exemplo, foi um dos que contribuiu, que ele é presidente de uma das federações francesas, né? Aí eu coloco depois a conclusão América do Norte, né? Que eu reflito sobre todo o espiritismo, esse espiritualismo moderno, né? Começou com as irmãs Fox, né? Que o Arthur Conan Doyle relata na obra dele, né? Canadá, e a conclusão que eu mostro alguns dados sobre isso, né? Para mostrar que Kardec ainda é relevante sim no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, e que a obra do Kardec chegou em muitos lugares, né? Trazendo essa mensagem de consolação pela razão, né? Então é isso, eu queria agradecer a todos e espero que a leitura seja proveitosa. Muito obrigado, Eric, por... bom, isto é um trabalho hercúleo, tens aqui uma série de capítulos e deste-nos uma ideia daquilo que, de forma resumida, lá podemos encontrar. E tem um caráter muito prático, interessante, aquelas 17 questões que analisas das obras complementares do Espiritismo, nomeadamente nas obras obtidas através do médium Chico Xavier, que tem algumas coisas aparentemente contraditórias com a codificação fundamental e tem exatamente este sabor prático do investigador espírita. Tem que se passar pelo controle universal do ensino dos espíritos. Coisas que sejam novas, não quer dizer que não sejam umas verdades melhores, mas então tem que, não é só porque é novo que tem que ser aceito, tem que, por respeito à metodologia, à justeza desta ciência e desta filosofia, e devemos respeitar isso se a queremos manter e não a deixar deambular para uma religião ou uma corrente dogmática, devemos utilizar o método que Kardec utilizava, um método científico, que é exatamente quando há contradição em relação ao que vem de trás. Bom, então podemos aceitar novas verdades desde que elas sejam justas. Como é que se obtém a justeza dela? O controle universal do ensino dos espíritos. Tem que passar primeiro a nossa razão e a seguir, muito bem, vamos escutar pelo método desta ciência de observação. Ela não temos possibilidade de chamar os espíritos e trazê-los aqui a um laboratório físico na Terra, portanto temos que estar dependentes do que nos chega pelo canal mediúnico, tal como o astrónomo está dependente do que lhe chega pela observação do telescópio óptico, ok?
Pronto, portanto, e nisto estamos. E é muito interessante este sabor prático que podemos apreciar nesta parte que o Eric nos tratou. Bem, haja Eric. Bom, e agora os últimos são os primeiros, e teremos o nosso amigo Arthur, que é o responsável pelo capítulo 3º. Então, Arthur, por favor, discorre aí da tua justiça, por favor. Desmuta o teu microfone, por favor. Desmuta o teu microfone. Opa, vamos lá. Perfeito, João, né? Tivemos aí realmente uma visão bastante já interessante dos capítulos dos nossos amigos, do Lucas e do Eric, assim como o prefácio do Marco, né? Obviamente que sempre reforçamos aí a vocês que leiam a obra, baixem aí, enfim, adquiram, para que vocês realmente possam se aprofundar nesses temas. As dúvidas certamente que surgirem vão ser respondidas com a devida leitura dos textos, né, do livro em si como um todo, uma vez que aqui nós estamos apenas dando uma visão geral desse conteúdo, e está sendo realmente muito fiel àquilo que nós lá escrevemos. Mas por uma questão de tempo, obviamente que não podemos nos aprofundar muito. Bem, no capítulo que nos coube, que é o capítulo 3º, como vocês podem ver aí, nós tratamos dos movimentos cismáticos. Primeiramente, aqueles que historicamente nós já conhecemos, que primeiramente o rustanismo, ou rustenismo, né, como queiram, que surgiu enquanto Allan Kardec ainda estava no mundo terreno, com J.B. Rustem, que já foi citado aqui, muito bem pelo Eric, e, de maneira assim, mais recente, a questão do ramaticismo. Então, nós discorremos um pouco sobre isso, de modo a comparar com aquilo que vem acontecendo já na atualidade. Nós, inicialmente, no nosso capítulo, dizemos, né, que é muito natural, nós consideramos muito natural que as pessoas tenham maneiras diferentes de pensar, que entendemos isso, que isso é algo perfeitamente compreensível, né, ocorre em todos os ramos, né, da ciência, da própria religião, da filosofia e tudo mais, porque cada um vai desenvolver, vai ter uma compreensão sobre determinada questão ou assunto conforme o grau de entendimento que possua. Só que nós dissemos, né, lá que apesar disso tudo, nós notamos que quando isso acontece em certo grau, nós podemos chamar isso de cisma, né? Que é quando um ou mais indivíduos que dizem pertencer a uma determinada religião ou que dizem apoiar certo conjunto de ideias de cunho filosófico, como a doutrina espírita, por exemplo, passam a discordar de alguns de seus princípios ou ensinos, né? Então, é isso que nós convencionamos chamar de cisma. E o cisma, nós dizemos lá, que se caracteriza por uma dissidência ou cisão, em que geralmente seus partidários mantêm certos princípios originais e passam concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, a adotar outros princípios que lhes pareçam melhores ou mais convenientes. De maneira geral, passam a isolar-se do movimento originário, adotando práticas e divulgando conceitos próprios. Então, pela observação que nós temos tido sobre esses grupos que o Eric se referiu, é basicamente isso. Eles fazem uma série de afirmativas, de acusações, o tom é sempre muito acusatório, e eles se referem ao movimento espírita, em geral, como um movimento hegemônico, né, na qual eles são completamente contrários e querem, de alguma forma, destruir em nome de uma espécie de progresso ou progressismo, né, eles querem corrigir isso aí que eles consideram completamente errado. Embora nós concordemos com alguns pontos, muitos desses grupos, né, realmente se colocam contrários ao rustenismo, por exemplo,
falam do excesso de religiosismo no movimento espírita, até aí nós concordamos. O problema é que, na verdade, esses indivíduos ou esses grupos querem apenas uma substituição por novos ídolos, os ídolos deles, né? Então, nós podemos citar aí alguns dos seus ídolos, que contam como figuras já citadas aqui, como Karl Marx, Engels, pessoas idolatradas nesse meio, como revolucionários, tipo Che Guevara, Fidel Castro, e também alguns líderes políticos brasileiros, né, que apoiam essa ordem de ideias. Inclusive, há espíritas que escreveram livros em conjunto com outros indivíduos, idolatrando um certo candidato a presidente aí que todos conhecem, que já esteve aí envolvido com a justiça, inclusive preso, tratando-o como quase um messias na Terra, um enviado de Deus. Assim como tem Karl Marx, passa a ser também, na opinião da maioria deles, uma espécie de messias. Então, é uma substituição. Eles condenam a religião dogmática com seus ídolos e, ao mesmo tempo, colocam os seus ídolos, né, sempre como indivíduos insuspeitos, repletos de virtudes, quase como novos santos, só que com uma nomenclatura diferente, né? Então, incensam essas pessoas, as ideias, principalmente as ideias dessas pessoas, como sendo a última palavra, inclusive em termos de espiritualidade. Então, eles não admitem isso, mas Kardec passa a ser substituído também, Jesus é substituído, quer dizer, por uma figura, Jesus é substituído por uma figura completamente revolucionária, um Che Guevara de sua época, né? Quer dizer, algo completamente diferente daquilo que aprendemos com o próprio Espiritismo. Então, é uma espécie de religião política que criaram e que não só vem adentrando o movimento espírita, mas também outros movimentos esses religiosos, como a própria Igreja Católica, né? Procurando criar justamente essas cisões, esses cismas, essas separações, sempre vendo o grupo contrário como sendo representantes do mal, né? Pessoas que não são dignas. Por exemplo, dentro do movimento espírita, todos aqueles que não concordam com as ideias deles são vistas como pessoas indignas de serem espíritas. Então, há afirmações do tipo, eu não estou aqui inventando nada, é só fazer uma breve incursão a algumas lives que estão aí disponíveis no YouTube, em que eles dizem que alguém, por exemplo, que vote em determinado candidato que eles não gostam, não pode ser espírita, que alguém que defenda o liberalismo econômico jamais poderia ser espírita, que alguém que, enfim, ache ou considere o capitalismo um sistema econômico ideal ou com alguma qualidade positiva, também não pode ser considerado espírita. Então, fica essa questão, né? Essas e muitas questões são exploradas, justamente causando aí uma imagem de divisão. Somos nós contra eles, o que é algo que, dentro do espiritismo, é completamente incompreensível, porque a ideia do espiritismo é sempre a de união. Não que todos necessariamente tenham que pensar da mesma forma, mas pelo menos se respeitar a opinião alheia, o posicionamento alheio, as ideias alheias, e não demonizar essas pessoas, não tê-las como assim, inimigos, né? Porque quando nós falamos dos inimigos do espiritismo, nós, como foi bem pontuado pelo Lucas, nós não estamos dizendo que essas pessoas são inimigas nossas. Não. Nós dizemos que, de certa forma, essas ideias acabam minando, acabam desgastando o espiritismo e o próprio movimento. Mas, particularmente, eu nunca vi alguém, pelo menos dentro do nosso círculo de contatos, caracterizar um outro grupo como inimigo ou como pessoas inimigas, o que não acontece, né? Nós temos observado, não acontece do outro lado, pelos motivos aí que nós já expusemos. E aí, nós citamos o que o Espiritismo fala em relação aos cismas, né?
que consta o seguinte, em que consta o seguinte: uma questão que se apresenta em primeiro lugar no pensamento é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. O espiritismo dele será preservado? E aí os espíritos respondem: não, seguramente, porque terá, no começo, sobretudo, que lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, lentas em se harmonizarem com as ideias de outrem, e contra a ambição daqueles que querem ligar, mesmo assim, o seu nome a uma inovação qualquer, que criam novidades unicamente para poderem dizer que não pensam e não fazem como os outros, ou porque o seu amor próprio sofre por não ocupar senão uma posição secundária. Então, a gente vê aí claramente que Allan Kardec se refere às novidades oriundas de ideias pessoais que adeptos ambiciosos, e por que não dizer vaidosos e sequiosos por destaque, de maneira persistente, procuram fazer prevalecer exatamente como temos observado nos últimos tempos. Né? Então, a gente vê aí que muitos, infelizmente, adotam essa postura até como uma plataforma política, né, em que vão se beneficiar direta ou indiretamente. Alguns postulando cargos públicos, né, posições na política, e outros ali na posição de apoio com que desejam se destacar. Então, vemos aí um claro indício de tentativa de levar vantagem pessoal com essa postura dentro do movimento espírita, o que é, a nosso ver, algo muito grave. Bem, e aí nós terminamos esse introito, né, antes de falarmos sobre o rustanguismo e o ramaticismo, dizendo que o espiritismo, né, se deparou inicialmente com simpatizantes de praticamente todas as religiões e filosofias, e que uns, logo reconhecendo que a doutrina espírita possuía ideias, conceitos e princípios que lhe eram próprios, perceberam que não seria possível conciliar o espiritismo com as doutrinas do passado, fossem elas do Ocidente ou do Oriente, apesar de alguns pontos aparentemente em comum. Já outros não, já tentaram moldar as suas antigas concepções ao espiritismo. Foi o caso do rustanguismo, que traz muito das ideias do catolicismo, e do ramaticismo, que veio trazendo aí uma tentativa de fazer com que o movimento espírita abraçasse os postulados do orientalismo, principalmente da teosofia e do hinduísmo, né? Então, nós analisamos isso aí no nosso capítulo, e aí chegamos na parte terceira desse mesmo capítulo, onde nós falamos, escorremos sobre o progressismo político e o espiritismo. E aí nós lembramos, né, logo de início, que o termo progressismo, dentro do jargão político, é um eufemismo, geralmente empregado para se referir ao socialismo ou aos socialismos, ou a diferentes correntes políticas que se inscrevem no jargão habitual, que deriva das antigas assembleias francesas, no universo da esquerda ou da centro-esquerda. E os indivíduos que têm preferência por essas ideias, muitas vezes se utilizam desse termo, né, progressismo, progressista, para referirem-se a si mesmos, empregando-o como antônimo de reacionário. E aí, o que a gente percebeu é que essa expressão progressista do jargão político começou a ser adotada como sendo uma característica do espiritismo dentro do mesmo sentido. Quer dizer, o espiritismo é progressista no sentido de que acompanha o progresso, mas não necessariamente que acompanhe essas doutrinas, né? Então, se joga um pouco, esses grupos jogam com as palavras para dizer para a pessoa o seguinte: olha, você não será espírita se você não for de esquerda. Então, a jogada é basicamente essa, a tática é basicamente essa, né? Da utilização das palavras, de termos correlatos, mas que são, né, que têm as suas acepções próprias dependendo do jargão em que se encontrem.
E aí esses autoproclamados, autodeclarados progressistas defendem que o progresso ocorre em uma única direção e a reação ocorre na direção oposta. E podendo-se notar que certas ideias desses autodeclarados progressistas do passado, se apresentadas hoje, teriam sido veementemente condenadas pelos progressistas do presente. Então, nesse capítulo, nós mostramos que esse progressismo ele foi se adaptando, né, e se modificando conforme os tempos, o que é muito, aliás, natural, né? Mas isso é para indicar, por exemplo, que alguns deles, inclusive, dentro do movimento espírita, acusam Allan Kardec de racista. E aí nós mostramos que esses progressistas que eles defendem também defenderam essas mesmas ideias. Mas por quê? Eram homens de sua época. Eram homens que foram também, tal como Kardec, beber das verdades das suas respectivas épocas, né? Então, nesse caso, não poderia ser Kardec o único a ser acusado disso daí, né? E aí nós discorremos um pouco sobre isso. Mais adiante, nós falamos um pouco sobre a CEPA, que é a Confederação Espírita Pan-Americana, que, ao nosso ver, na opinião também de muitos outros, né, foi, né, e existe ainda, uma instituição que tentou, foi a primeira, digamos assim, instituição a tentar dar essa ideia de progressista, né, ideia progressista ou laica ao movimento espírita, né? Então, a CEPA, que é a Confederação Espírita Pan-Americana, diz lá, né, os fundadores dessa instituição dizem que ela teria como objetivo a promoção e difusão do espiritismo sob um caráter humanista, laico, livre-pensador, progressista e universalista. E não por acaso seus fundadores possuíam, a maioria deles já desencarnados, né, porque a CEPA foi criada em 46, né, então há muitos anos já. Então, a gente foi verificar que os seus fundadores, em sua grande maioria, tinham íntimas ligações com o pensamento marxista, né? Depois fazemos algumas considerações também sobre a pedagogia espírita, né, o que ela intenta, né, fazer, o Eric realmente já comentou. E para finalizarmos, nós vamos aqui ler a parte final alguns trechos, né, desse nosso capítulo, onde nós dizemos assim, que, portanto, em suma, para o progressista em geral, e pasmem, para o espírita progressista, entre aspas, para você ser uma pessoa boa, você necessariamente precisa ser de esquerda. Se você não é de esquerda, você provavelmente não será uma pessoa boa, já que você, segundo eles, quer o mal dos pobres, não tem preocupação social, não se preocupa com as pessoas que estão sendo exploradas, porque já que o capitalismo, segundo a concepção deles, é um regime exploratório, né, um sistema exploratório. Então, você, no caso, quem não defende essas ideias é um agente da burguesia, um agente do capital e assim por diante. Então, não sendo você uma pessoa boa, você não será considerado um interlocutor legítimo de qualquer ideal nobre, como o do espiritismo, por exemplo. E aí nós contamos que em uma das transmissões virtuais ao vivo, organizadas por adeptos da pedagogia espírita, por exemplo, espíritas não progressistas chegam a ser chamados de imbecis, por não esposarem as mesmas ideias, além de sectários, as palavras são bem essas, sectários, imbecis, ignorantes, místicos, entre outros adjetivos nada elogiosos, como, por exemplo, fascistas. Claro que tal postura raivosa não será jamais admitida por esses companheiros, né? Afinal, o chamado progressismo se molda às conveniências e hoje vem embalado pela retórica do mais gratidão, do acolhimento, do armas matam e não do pessoas matam. É preciso cuidar do universo, da diversidade, ninguém solta a mão do outro e outros chavões de que procuram impregnar o imaginário popular. E com isso intentam associar a imagem de bons a si mesmos,
ao mesmo tempo em que demonizam quem pensa diferentemente deles. Allan Kardec já alertara sobre toda essa situação que aqui descrevemos, ao analisarmos esse mais novo movimento cismático no movimento espírita, obviamente incensada pelos inimigos invisíveis do espiritismo. E aí nós concluímos a nossa fala, né, nada melhor do que com uma fala de Allan Kardec dizendo o seguinte: devo ainda, aliás, dos espíritos, né, devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Isso Kardec dizendo realmente. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então, queridos amigos, em vez de nós tentarmos achar que a solução vem de fora para dentro, a mensagem do Espiritismo é que a mudança começa por nós mesmos. É de dentro para fora. Porque a mata só é verde porque as árvores são verdes, né? Quer dizer, você está querendo inverter a situação, achando que a imposição de um sistema econômico por si só vai transformar as criaturas, vai de egoístas, de orgulhosas, a humildes e singelas, enfim, como um passe de mágica, né? Então, por isso que nós entendemos esses movimentos como novas religiões, só que religiões políticas, porque o pensamento mágico ali está ainda impregnado. Excelente. Culminando a apresentação do livro, por recordar-nos exatamente a necessidade que já subscrevia Kardec também na Revista Espírita, naquele artigo que dá por nome Constituição do Espiritismo, Constituição Provisória do Espiritismo, bem na Revista Espírita de 1868, em dezembro, ele dizia exatamente, no capítulo dos cismas, exatamente este que tu referiste, Artur, ele diz que 3 coisas há que fazer para se manter a solidez da doutrina. Primeiro, evitar interpretações erróneas, sejam pela corteza da linguagem, seja pela corteza da nossa inteligência e interpretação de conceitos. Segundo, utilizar o espiritismo para a resolução dos problemas práticos do homem, do dia a dia, e não para embarcar em utopias. Não quer dizer que o que hoje consideramos utopia não venha a ser uma boa verdade validada mais lá adiante. Mas, a seu tempo, devemos amadurecer, devemos com rigor testar. Concentremos-nos hoje em aniquilar as utopias do passado, porque então houve tempo já para provarmos isto. E por fim, diz Kardec, não se imobilizar no presente. O espiritismo seguirá ao lado das outras ciências naturalmente. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar, o espiritismo vai aceitar, mas tem que ser justa. Aceitar novas verdades, mas de forma justa, submetendo-as ao mesmo rigor filosófico e científico da investigação espírita, evitando exatamente estes cismas que tu, Artur, muito bem apontaste. Antes de desafiar a nossa querida amiga Ana, que vai fazer o favor de fazer um comentário abrangente a esta obra e darmos entrada a alguma outra pergunta do público, porque o tempo é curto, eu só gostaria de rematar que tenho a veemente certeza, depois de já ter lido, não na totalidade a obra, mas digamos uma leitura diagnostizadora, ou fazendo um diagnóstico, tenho a certeza absoluta e consultando as referências que estes companheiros, se naquele conjunto bibliográfico em que se apoiaram, lá está garantidamente as 11
obras em termos de títulos, ou as 22, como aqui já foi dizendo, pela simples razão de que há uma delas, a Revista Espírita, que se pode encontrar em 11 volumes. Portanto, então, nós, só para recordar e só salientar as referências mais importantes, que são exatamente estas que aqui estão. É Kardec quem nos diz. É Kardec quem, no final da vida dele, sem ele saber, mesmo na última obra que ele prepara, que é a brochura mensal, o jornal mensal da Revista Espírita de abril de 1869, ele anexa este catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, onde nós, consultando este catálogo, encontramos dividido em 3 partes. A primeira diz codificação fundamental. Aqui estão 11 títulos diferentes. Daí serem ou 11 títulos ou 22 volumes. Porquê? Porque a Revista Espírita, que é só a maior em termos de quantidade, em termos de tempo, foi produzida todos os 12 anos que tivemos Kardec como codificador. E ele foi coligindo, ao final de cada ano, foi coligindo um volume anual. Daí que só ela conta por 12 mais 10, porque as outras são todas monovolúmicas, também são 22, como dizia aqui o Érico. Portanto, são estas as obras que estes nossos amigos tiveram muito cuidado de consultar exatamente quando pretenderam, e naturalmente na ideia progressiva do espiritismo, olhar para as novas tendências e avaliá-las, para que aquelas que sejam justas possam ser reconhecidas e aquelas que não sejam justas, pois não estão amadurecidas o suficiente, e tal como Kardec desperdiçou muitas verdades de acordo com a informação que disse Erasto, que vem sublinhada no livro dos Médiuns, quando se fala da influência moral dos Médiuns, no capítulo 20 da segunda parte, há lá uma mensagem de Erasto que diz assim: mais vale desperdiçar 10 verdades do que crer numa mentira ou teoria errónea. E estes amigos o que tentaram de fundo fazer com todas as suas avaliações foi isso, tendo por base esta referência maior que aqui está das 11 obras ou 22 volumes da codificação fundamental. Bem-haja, queridos amigos, e fomos às referências bibliográficas, chegamos à última página do livro, agora é tempo de começarmos a ouvir alguns comentários. Querida Ana, és tu já convidada para nos dar a tua opinião. Obrigada por este esclarecimento e por esta abordagem tão acessível para todos nós, porque, no fundo, aqueles que estudam a doutrina espírita têm a consciência desta necessidade. Mas permitem-me que eu vos diga uma coisa: ou eu sou muito ingênua e ainda cá ando há muito pouco tempo, ou então sou uma privilegiada. Eu estava longe, mas mesmo muito longe, de saber dessa deturpação. Não estou a falar do passado, da época de Kardec, estou a falar dos dias de hoje, dos conceitos tão negativos e tão pejorativos que, e pelo aquilo que me apercebi, falaram mais em relação ao Brasil, acarreta um espírita ou espiritismo. Felizmente nunca passei por situações difíceis. Reconheço que não sou aceito por todos, mas sempre me respeitaram, e então peço desculpa esta minha abordagem, mas nesse sentido eu sinto-me uma privilegiada. Se calhar sou mais ingênua que propriamente privilegiada, mas pronto, ainda é assim. O que é que eu quero, o que é que eu posso dizer do que eu vi e que fiquei super ansiosa para poder ler, e se logo que possa já vou retirar a internet para ler e apreciar mais aprofundamento. E como foi logo dito no princípio, e é um autor que eu também gosto muito, do Herculano Pires, na verdade o Herculano Pires já antecipava toda esta dificuldade que o espiritismo já à época estava sujeito. E ele era um grande defensor, porque ele também achava que seriam também as dificuldades do próprio espírita e que seria a responsabilidade do próprio também em defender e poder ir ao encontro da realidade e do que era a doutrina espírita. E como o livro é Os Desafios,
como há pouco também o Marco disse, os desafios. Eu vou só resumir, porque também o tempo, quero também passar o tempo a outros, vou só resumir dizendo que os desafios de antes são os mesmos de hoje. Com uma diferença em relação àquilo que eu penso. A diferença é que antes não havia o conhecimento que hoje já existe. Então os desafios de hoje são menos aceitáveis, difíceis de entender, mas por outro lado o personalismo, como também já foi referido, mantém-se principalmente quando os desafios de hoje nos pedem a mudança, refazendo a nossa convicção, a nossa melhoria íntima, sair do nosso conforto, do nosso bem-estar, porque assim acabamos por aceitar todas estas divergências. Acabamos por aceitar porque é mais fácil, porque se nós ao aceitá-las, ou fingir que elas não existem, não teremos o trabalho de as contestar, de as argumentar. E nós só podemos contestá-las e argumentá-las estudando a doutrina espírita. E o estudo dá muito trabalho. E como o estudo dá muito trabalho, nós vamos acomodando aqueles que têm mais responsabilidade, no fundo somos todos nós. Não é nem o João, nem o Arthur, nem o Lucas, nem o Érico, nem o Marco que está agora aqui a dar a cara, que estão aqui a dar a cara e que fizeram este livro. Somos todos aqueles que nos identificamos e que defendemos e que para nós faz sentido todo este estudo e toda esta nova revelação que os Espíritos nos vieram dar, ou revelar, se assim quiserem, compete-nos a cada um de nós, a cada dia, a cada hora e a cada instante, pelo exemplo que nós damos, que nós passamos ao outro. Por isso é tão importante nós podermos compreender a necessidade deste livro, que estou em crer que não é um livro muito extenso, é um livro pequeno, mas vai direto às questões mais pertinentes neste momento. Mas, no fundo, este livro poderia ser um livro de todos nós, se nós assim o entendêssemos no momento em que somos permissíveis com estes desafios e esta deturpação do que é a doutrina espírita. Por isso estou imensamente grata por poder estar aqui, em primeira mão, a ler, ainda não li, mas a apreciar o contexto dos coautores, e dizer que também, e vão-me desculpar aquilo que eu vou dizer, aqueles que eventualmente possam estar a discordar de mim, eu aceito, como respeito todas as opiniões. Eu só uma à parte, que eu achei, e eu acho que, e se eu estiver errada, por favor, digam-me. Mas digam-me já agora aqui que eu não me importo, é para isso que nós aqui estamos. Eu penso que o Espiritismo não proíbe o aborto. Eu penso que o Espiritismo nos esclarece das consequências nefastas para quem o realiza e para o próprio espírito. Porque o Espiritismo não interfere no livre-arbítrio de cada um. Agora, depois do conhecimento, depois do esclarecimento, compete àqueles que o querem fazer ou não, tomar a decisão. Eu penso que neste campo o Espiritismo não proíbe, ele apenas esclarece os malefícios que eventualmente esse ato pode trazer, as consequências que pode trazer. Se eu estiver errada, agradeço que me digam já, porque eu gosto muito de ser esclarecida. E esta é a ideia que eu tenho em relação ao tema do aborto, que é tão frágil e ali ténue, aquela situação do condenar e do julgar está muito próximo. E era por aí que eu também gostava de dizer que se este livro também, por vezes, pode vir ao encontro desse esclarecimento. Eu penso que o Espiritismo não nos proíbe, apenas nos esclarece. E isso é que nos dá a certeza de que o Espiritismo irá ser, não o espírita, mas o Espiritismo em si, as leis que regem o Espiritismo, que são as leis divinas e naturais, que estão na natureza, será mais compreensível. Porque se vamos dizer que o Espiritismo proíbe, então já estamos a impor. Já é uma forma de impormos algo que eu penso que não estará assim tão correto. Quanto a mim, atenção, por isso, quanto a mim, eu acho que o Espiritismo esclarece-nos das nossas ações menos boas, mas em todas elas, porque nós somos responsáveis por todos os nossos actos. Até por aquilo que eu agora aqui estou a dizer, eu sou responsável. Por isso, mais uma vez, obrigada
Logo que possa, vou tentar lê-lo viu a pavio, como se costuma dizer, para poder estar mais próxima daqueles que sabem mais do que eu, e por isso eu agradeço imenso a possibilidade e a oportunidade que me deram esta noite. Muito obrigada aos 4 e a ti também, João, por permitires também a minha presença. Obrigada. É uma mais-valia para todos nós podermos usufruir já deste conhecimento. Obrigada. Nós é que te agradecemos, Ana, pela tua frontalidade, transparência. É assim que nós evoluímos, é ouvindo as opiniões uns dos outros, é juntando as verdades à procura de interpretar, da melhor interpretação da realidade, sem apaixonar nunca por nenhuma, porque nós não somos perfeitos. Kardec deu um mote, pegou em cada uma das suas obras e reviu-as. Olha, até começar pela Campeã, o Livro dos Espíritos, 16 vezes. Porquê? Porque não é perfeita. Se ela fosse perfeita, bastava ter a primeira edição. Portanto, estamos aqui abertos para discutir e deve ser essa a questão. Queridos amigos, nós estamos com o tempo muito contado, já passamos as 2 horas, mas vamos fazer o seguinte. Se alguém quiser dar uma resposta muito rápida, a Ana, agradeço, e depois vamos escolher a primeira pergunta que foi feita cronologicamente pelos nossos telespectadores, para os meus amigos também brevemente responderem, pedindo desculpa que não dá para ir para todas, senão este livro é tão interessante que arriscámos a ficar aqui a dormir. É que nós já, aqui em Portugal, já estamos quase no futuro, hein? Quase no dia seguinte. Hein? Pronto, ok? Então vá, queridos amigos, alguém se candidata aqui a dar uma resposta à nossa amiga Ana sobre este tema do aborto? Não, acho que pela leitura do livro vai ficar clara a posição espírita e cita lá as referências do Livro dos Espíritos sobre aborto, né? Que é colocado como um crime, né? O aborto. Em qualquer período da gestação. Isso é o termo que usa lá, o crime contra as leis de Deus, né? Então, porque o espírito se liga, né, no momento da concepção, né, e é uma vida humana, então coloca como um crime, né? Você está tirando a vida de uma criança. Então essa, enfim, a visão espírita, né? Mas, enfim, respeito as opiniões dos amigos também. Muito obrigado pelas colocações, Ana. Eu acho que eu vou intervir? Força. Sim, eu acho que eu entendi o que a Ana quis dizer, que o Espiritismo não se propõe a proibir as pessoas de fazerem ou não fazerem, né? Que o Espiritismo não atua como as religiões dogmáticas, com suas proibições, com seus, enfim, com estimular o medo, né? Mas sim visando o esclarecimento. Acredito que, obviamente, que ela conheça qual é a posição espírita, mas talvez tenha enfatizado que a posição do Espiritismo não é de proibição pura e simples, mas sim o de esclarecimento. Obrigado, Arthur. Bom, podíamos passar então para a única pergunta que vamos atender do público, aquela que, por questões de justiça apenas, foi a primeira a ser colocada cronologicamente nas nossas plataformas. É esta, da nossa amiga Shirley, e pergunta: será mesmo que diante da grandeza do espiritismo existam inimigos materialmente concretos? Quem se arrisca a responder? Vai lá, Lucas. Por mais grandioso que o espiritismo seja, ele é uma corrente de pensamento que se realiza na sociedade, se realiza no mundo e, como tal, desperta adversidades, desperta opositores. Trata-se meramente de um esforço por responder a esses opositores de forma racional, como Kardec sempre fez, e o espiritismo nos convida a continuar fazendo. Às vezes existe uma certa sensação por parte de alguns confrades no movimento espírita de que algumas coisas era só Kardec que deveria fazer. Nós deveríamos parar, né, não fazer mais a evocação. Não é um caso, não devemos mais evocar os espíritos. Kardec era o único que podia evocar porque ele era um espírito missionário que tinha essa tarefa, o que significa dizer que um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns não serve para nada. Né? O capítulo que trata sobre as evocações só servia para o próprio autor, né? O que seria uma conclusão absurda. Então, as coisas que Kardec fazia, ele nos convida a continuar fazendo. E entre elas está
o esforço por analisar criticamente as mensagens que nos chegam, e está o esforço também apologético, de responder sempre que aparecer uma polêmica útil, como ele deixa claro, em que as ideias possam ser discutidas, em que existam ideias a serem apresentadas e defendidas no interesse da doutrina. Neste caso, nós somos, sim, convidados a nos manifestar em resposta a essas situações. Acho que é essencialmente isso. Eric? Eu só queria acrescentar que a Shirley coloca inimigos materialmente concretos, né? E é isso, além dos inimigos externos claros, né? Primeiro tem os inimigos dentro da doutrina, como a gente colocou, né? Então, às vezes, Kardec diz o adepto exaltado é pior até do que o crítico, né? Porque acaba passando uma visão errada, né? E tem os inimigos ocultos do mundo espiritual, né? Os pseudo-sábios que são esses que mistificam, colocam obras com conteúdos antidoutrinários para deturpar o espiritismo. Então, além desses visíveis, tem os invisíveis, né? Também que influenciam, né? Também são esses inimigos do espiritismo. Bom, queridos amigos, julgo que está suficientemente respondido a estas questões. Pedimos não imensamente desculpa aos nossos queridos telespectadores há aqui bastantes perguntas. Se quiserem, queridos coautores, querido prefaciador, se quiserdes responder depois no chat, elas vão ficar em cada uma das plataformas. Mas nada melhor, queridos amigos, a todos, vamos ler o livro para termos uma opinião crítica. Também ninguém deve. A crítica construtiva é feita quando conseguimos dizer como fazer melhor. Não basta dizer que está mal. Isso é crítica destrutiva. Quem afirma que algo está mal é porque sabe como é bem. E então que seja construtivo. E então diga, isso não está bem por esta razão, aquela, porque o melhor será. Assim faça isso. O que estes amigos fizeram foi exatamente isso. Olharam para determinadas coisas segundo a sua visão e tendo por a referência maior a codificação fundamental, verificaram aquilo que parece estar menos bem, molharam-se com a sua opinião, mas justificaram-na. Claro que também eles não chegaram à obra perfeita. Nem Kardec chegou. Quantas edições vamos a ter? Espero que muitas. Será muito bom para este livro também. Bom, queridos amigos, vamos encerrar, se estáis de acordo. E claro, encerrar tem que ser da mesma maneira como se começa. Não porque seja um rito, não porque seja... Não. Então, harmonia. Vamos conversar com Deus de novo. E porque o nosso prefaciador, que começou por falar, depois quase que se eclipsou, deve-se ter estado a concentrar, deve estar com as suas boas energias naquele estado meditativo, que agora vai partilhar connosco. Portanto, querido Marco, por favor, termina a nossa sessão. Conversando com Deus, por favor. Obrigado. Ok. Muito bom. Então, mais uma vez, agradecendo a todos pela presença, né? E estamos todos juntos aqui, não fisicamente, mas em sintonia, em harmonia de pensamentos, e é justamente nessa harmonia que nós vamos nos unindo mais uma vez, que é o verdadeiro sentido de laço que Kardec nos deixou como referência, em termos de uma proposta maior do nosso próprio autoconhecimento, do nosso próprio autoaperfeiçoamento, e nesse compromisso que Jesus é o nosso modelo e guia, que nós possamos nos comprometer também a buscarmos a cada dia, a cada instante, a exemplificarmos aquilo que acreditamos, a levarmos a todos aqueles a quem a nós estejam em contato, encarnados ou desencarnados, também uma mensagem de paz, de alegria, de esperança, e acima de tudo, que nós possamos, ainda que com interpretações, com ideias, com perspectivas diferentes, saber discutir, conversar, sem perder aquilo que é o que caracteriza o espírita, a solidariedade, a harmonia e a busca da construção do reino de Deus em nós mesmos, para exemplificarmos na própria sociedade.
Muita paz a todos. Muito obrigado, querido Marco, por esta linda forma de terminarmos estes nossos trabalhos. Uma vez mais, muito obrigado a vocês, queridos amigos, pela vossa coragem, pela vossa caridade em partilharem as vossas opiniões, com a humildade de que não é absoluto o que vocês estão a dizer, porque não há aqui pessoas donos da verdade absoluta, e vocês tiveram essa humildade ao longo do tempo e tiveram a coragem, e isso é que vale o meu aplauso, de a tornar pública. Bem-aja a todos, queridos telespectadores, bem-aja por aqui estarem connosco, bem-aja pelos vossos comentários, bem-aja pelas vossas perguntas, e então ficamos de encontro marcado. Próxima sexta-feira, a esta hora, tornamos aqui a ter uma reflexão espírita. Boa noite a todos, amigos. Até à próxima, se Deus quiser.